Você já ouviu falar do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos? Bem, há alguns anos, a cidade de Caratinga ficou de fora da adesão ao programa, que visa o incentivo e a valorização do produtor rural e o acesso a alimentos saudáveis às pessoas em vulnerabilidade social de forma gratuita. Nesta semana, a equipe de jornalismo da Docton TV conversou com o técnico em agronegócios e atual secretário de Agricultura da Prefeitura de Caratinga, João Paulo de Paiva Ramos, que destacou o retorno deste importante projeto que beneficia milhares de famílias em Caratinga. Eu tive a oportunidade de entrar no serviço público em 2009, na gestão do então prefeito João Busco. E minha primeira experiência no setor público foi justamente com o Banco de Alimentos. Eu caí de paraquedas e fui aprendendo, a gente vai buscando conhecimento, vai fazendo amizades e vai buscando realmente participar do processo. E de 2009 para cá foram muitas mudanças na legislação que diz respeito ao Banco de Alimentos, do PAA. E esse ano eu tive a oportunidade de estar aqui à frente dessa equipe da Secretaria de Agricultura. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi reestruturar a parte operacional da Secretaria no que diz respeito às políticas públicas de segurança alimentar. O Banco de Alimentos, o PAA. Aí em janeiro ainda nós conseguimos fazer a adesão do município ao PAA termo adesão, que é uma outra modalidade de execução do PAA além da Conab, porque o pessoal da nossa região conhece muito o PAA via Conab, que o recurso vem via Conab, mas fica na conta das associações. No caso do PAA termo adesão, não. O PAA termo adesão, o município faz a adesão, o município publica os editais e o recurso vem direto à conta do produtor, sem passar pelo caixa da prefeitura, e o produtor recebe quinzenalmente numa conta que é aberta para ele numa instituição pública federal, no caso do Banco do Brasil. E assim, o Banco de Alimentos daqui, a gente está no processo de dar um upgrade na imagem, dando uma reforma nele, e as associações, o pessoal está animado novamente para poder voltar, então a gente tem corrido atrás. A Conab, por exemplo, abriu agora um edital, para que as associações possam cadastrar os projetos. Então, eu trouxe novamente uma nutricionista para o Banco de Alimentos. Então, o Banco de Alimentos de Caratinga hoje tem nutricionista, tem agrônomo, tem uma equipe que está, vamos dizer assim, dedicado ao fortalecimento do banco, mas que, na verdade, é um fortalecimento de toda uma cadeia. Porque o Banco de Alimentos, ele é uma ponta final de todo um processo, que é da organização rural, do associativismo, do cooperativismo, da produção, porque não existe Banco de Alimentos, não existe produção. Uma coisa também que o Banco de Alimentos vai trabalhar muito agora, que a gente quer, eu até aproveito os comerciantes que estão assistindo, que o Banco de Alimentos ele não pode viver só de PA. Isso é totalmente inadmissível. O Banco de Alimentos ele tem que combater a perda e desperdício de alimentos, perda no campo, auxiliando o produtor a adotar práticas que diminuam essa perda e até apoiando. Vou dar um exemplo, um produtor que está lá com a sua horta de tomate, já não vai colhê-la mais porque já não compensa. Esse produtor pode doar para o Banco de Alimentos, que a equipe do Banco de Alimentos vai a campo, vai colher aquele tomate, vai trazer para o Banco de Alimentos e esse alimento vai chegar à instituição social. No caso do comércio, os supermercados aqui, infelizmente a gente observa que muito alimento hoje é jogado fora nas bancas de supermercados. E são alimentos que estão aptos ao consumo humano e que poderiam ser repassados ao Banco de Alimentos e ali a gente ia dar um trato, fazer um processamento mínimo e fazer a distribuição para instituições sociais. E uma coisa que eu já pedi à equipe é que a equipe ela possa ir a campo. Está chegando mais 2 veículos para o Banco de Alimentos, uma picape estrada, está chegando uma Fiorino, então vocês vão ver sempre lá, Banco de Alimentos de Caratinga circulando. E mais uma vez eu falo, os comerciantes, porque infelizmente a fome ela é o maior flagelo que existe na humanidade. E você vê comida apta a consumo humano ser jogado fora de banca, só porque está amassado, está meio descascado,
Eu acho que é inadmissível isso. Com visão técnica e vasta experiência em trabalhos desenvolvidos em bancos de alimentos, João Paulo destaca a amplitude do projeto na cidade, que visa também a capacitação dos produtores rurais. Se a gente fortalece o banco de alimentos, fazendo ao contrário, fortalecendo o banco para fortalecer a base, nós vamos ter produtores que vão estar produzindo com um foco no mercado institucional, e, ao mesmo tempo, com as parcerias que a gente tem com as instituições de ensino, por exemplo, com as instituições de apoio, no caso do Senar, a gente vai conseguir profissionalizar aquele gestor. Eu, Jane e telespectadores, como secretário, eu não quero que o meu produtor viva a vida toda dependendo de entregar para o banco de alimentos, entregar para o PA, ao contrário. Eu quero que o produtor ele entre para entregar para o banco de alimentos, mas que ele, nesse percurso, ele receba o apoio do poder público, da prefeitura, dos parceiros, para que ele possa profissionalizar a gestão e possa crescer. Porque a partir do momento que ele crescer, ele vai perceber que entregar R$15 mil para a Conab para o termo adesão é pouco diante daquele mercado que tem à disposição dele. Então, assim, a gente consegue, ao mesmo tempo, desenvolver o meio rural, combater a fome e melhorar o nosso nível de produtividade aqui. Entenda quem são os usuários finais do Programa de Aquisição de Alimentos. A legislação diz que os beneficiários, consumidores dos alimentos do PA, do Banco de Alimentos, eles são pessoas, famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que são devidamente identificadas pelos CRAS, porque os CRAS é que têm os assistentes sociais, que podem fazer esse monitoramento, esse mapeamento, identificar onde estão essas famílias. E esses alimentos, seja através dos CRAS, seja através de instituições parceiras dos CRAS, e também através de instituições que processam alimentos. Vou dar um exemplo aqui em Caratinga, a gente tem os asilos, nós temos a Zadon, nós temos casas de recuperação, que se estiverem com toda a documentação que a legislação determina, escrita no Conselho de Assistência, nos outros conselhos em dia, elas estão aptas a receber os alimentos, desde que a gente tenha disponibilidade. E a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga atender toda a demanda do município. Vamos voltar agora às entregas no dia 10 de março, mas ainda estamos recomeçando. Então, assim, eu peço paciência, porque é um processo de escala. Então, nós vamos começar atendendo primeiro as instituições sociais, onde as pessoas não podem sair para se alimentar. Vou dar um exemplo, um asilo. Um idoso que está ali, ele não pode sair de dentro do asilo para ir procurar um marmitex, para almoçar ou jantar na casa de uma pessoa, porque ele está numa situação de recolhimento, ou do Azadom, ou da APAC, e assim sucessivamente. Mas a nossa ideia, que o CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, aprovou vamos fazer uma pirâmide de prioridade. Começamos ali com as instituições que atendem internos, de alta vulnerabilidade, conseguimos atender todos. Aí temos alimento disponível, a gente começa a atender os bairros, as instituições localizadas nas periferias. Infelizmente, a ausência da alimentação adequada, uma alimentação rica em frutas, legumes, hortaliças, ela impacta negativamente na saúde. Impacta também no desenvolvimento da criança na escola, porque uma criança subnutrida, ela tende a render menos nos estudos, então isso vai criar todo um processo negativo, porque uma criança que não consegue desenvolver bem nos estudos não vai ter estímulo para continuar, então vai largar a escola e vai cair, vamos dizer assim, numa situação na qual ela não gostaria. Às vezes uma criança entra, os pais pensam, nossa, meu filho podia estudar para ele ser um advogado, para ele ser um engenheiro, mas por causa desses acontecimentos a criança não quer estudar e acaba não tendo aquele projeto de vida realizado. E também impacta no SUS, porque uma pessoa malnutrida, seja um adulto, seja uma criança, ele vai demandar mais do SUS, que sejam vitaminas, que sejam atendidos no acompanhamento para obesidade, para diabetes, todo aquele processo. E isso não existe almoço grátis quando se fala em recurso público. Quando aumenta-se a demanda no SUS, então, consequentemente, você tem que alocar mais recursos, que poderiam ser usados, talvez, na construção de uma praça, poderiam ser utilizados, por exemplo, às vezes na cultura, poderiam ser utilizados no esporte, poderiam ser utilizados na própria educação, com a contratação de mais professores, com melhoria de toda a estrutura. Então, a gente tem uma cadeia negativa interligada quando ocorre esse processo negativo. E a população tem que entender também que
A partir do momento que o alimento começar a chegar a essas famílias, que a gente vai trabalhar para isso, e através de parcerias, buscando recursos com o governo federal, buscando parceria com outros bancos, por exemplo, um banco na cidade de Piedade, capta, sobrou, eu quiser doar o excedente, né, para nós, a nossa equipe vai a loco, vai buscar, o produtor doou, a gente vai a loco, vai buscar, porque a gente vai dar o nosso melhor para que a gente consiga cobrir essa deficiência que Caratinga tem hoje. E veja como funciona a aquisição dos alimentos do produtor rural. O produtor rural ele tem até R$15 mil de limite que ele pode vender para o governo. Então o governo federal compra aquele alimento, passa para o banco de alimentos e o banco de alimentos faz todo aquele trabalho de receber, conferir qualidade, fazer aquela logística de distribuição. Tá? E para o empresário, existe também uma legislação que alguns produtos alimentícios podem, o empresário ele pode receber crédito tributário. Vou dar um exemplo, leite. Leite está faltando 2 dias para vencer. Mas a gente sabe que muitas vezes esse leite, mesmo vencido, a gente consegue ter uma margem de consumo dele. Esse leite, se for recebido e a gente conseguir doar dentro desses prazos de 2 dias, aquele empresário ele pode ter um benefício de crédito de ICMS, que hoje é permitido. João Paulo destacou como acontece o trabalho de reestruturação do PAA em Caratinga. Nós estamos realmente reestruturando a parte técnica do Banco de Alimentos operacional. Como eu falei, o Banco de Alimentos voltou a ter uma nutricionista que já é efetiva de carreira, então mais tranquilidade para a gente trabalhar, porque corre o risco dela sair a qualquer momento. E é uma profissional que realmente conhece bem sobre o Banco de Alimentos, gosta de trabalhar com pessoas, porque o Banco de Alimentos, e telespectadores, a gente tem que entender que o Banco de Alimentos trabalha com pessoas, trabalha com vidas. Né? E eu sempre falo o seguinte, que são pessoas que constroem impérios, são pessoas que constroem reinos, e são as pessoas que devem ter a atenção devida. E quando a gente consegue, através de um banco de alimentos, enfrentar esse flagelo tão grande que é a fome, assim, nós podemos dizer que nós conseguimos avançar. E principalmente dentro daquilo que eu te falei, o Banco de Alimentos é uma ponta. A Secretaria de Agricultura não vive só banco. Nós vivemos toda uma parte operacional que uma dessas que culmina realmente com um banco de alimentos ativo.